2 de julho de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Desejo que sim, claro. Eu queria dizer que hoje estou num dia triste, digamos assim. Não por conta dos comentários que algumas pessoas fizeram ontem no meu vídeo, né? Por eu ter assumido minha posição. Muito pelo contrário. Até porque quem comenta de forma educada, perfeito, fala o que quiser. Saiu da linha, evidentemente eu corto. Mas não é por isso que eu estou triste. É por conta do nosso presidente Jair Bolsonaro. E creio que a maioria, ou todos vocês também estão. Porque não é justo vermos uma pessoa passar pelo que o Jair Bolsonaro está passando. Como o mito vem, digamos assim, corroendo o próprio Jair Bolsonaro? Essa é uma pergunta que eu faço. Como o mito corrói o homem Jair Bolsonaro? Por quê? Por trás de uma figura firme e forte, dos gestos corajosos, né, e de retórica inabalável, há um homem sofrendo. Aos 70 anos de idade, Jair Bolsonaro já enfrentou uma facada. 6 cirurgias difíceis, ataques políticos covardes e bloqueios institucionais. Mas talvez o seu maior inimigo hoje não seja os que estão do lado de fora, e sim aquele que está dentro de sua própria existência como herói. Elevado ao status de salvador da pátria por sua desenvoltura política e por parte de uma população clamando por justiça, Jair Bolsonaro se transformou em um símbolo máximo da resistência ao sistema. Por isto, Jair Bolsonaro deixou de ser apenas um político e se transformou em um mito. Mas o fardo de ser tratado como herói também transformou Jair Bolsonaro em um ícone, digamos assim, não apenas político, né, mas quase messiânico. Criou armadilha para ele mesmo, uma armadilha silenciosa, que foi a perda do direito de errar. Quando um líder é visto como a última barreira contra o comunismo, contra o sistema, ele precisa sustentar uma imagem que não admite fragilidade, dúvidas ou queda. Essa expectativa alimenta uma rotina invisível de pressão emocional, ansiedade, estresse crônico, medo de decepcionar seus seguidores, e tudo isto desgasta não só o psicológico, mas o corpo. Há poucos dias, Jair Bolsonaro afirmou que estava vomitando em média 10 vezes ao dia. E muito embora os sintomas possam ter causas clínicas, médicos e especialistas, né, psicólogos, apontam que quando o corpo adoece sem causa aparente, é a mente que está gritando. Né? E o grito de Jair Bolsonaro é cada vez mais audível. Motivos não faltam, pois a situação de Jair Bolsonaro é paradoxa. Enquanto ele arrasta aí multidões que o reconhecem como um herói nacional, nos bastidores ele enfrenta a solidão política, um cerco judicial e a inelegibilidade até 2030, além das injustiças diárias pela imprensa. E tudo isso, meus amigos, sem uma anestesia que resista. Esse contraste entre culto público e o bloqueio institucional gera um terreno fértil para frustração, mágoa e até comportamentos autodestrutivos. Entre os sistemas, os mais comuns estão as reações emocionais extremas, a falta de motivação, o desleixo com a saúde e a impulsividade política. O homem Jair Bolsonaro de hoje não é mais o mesmo de 2018. Ele se demonstra cansado, amargo, com o olhar perdido. E nós que o colocamos nesse pedestal de herói, agora exigimos, sem perceber,
que ele nunca desça. Não queremos que Bolsonaro desista, mas ele aguenta. Jair Bolsonaro está naquele momento de quando o mito engole o homem. O líder carismático que empolga os conservadores desde o dia que se atreveu a romper o sistema, assumindo a cadeira presidencial, hoje carrega o peso de sua própria imagem. As cirurgias acumuladas, o sistema imunológico fragilizado, os episódios de indisposição, tudo aponta para um corpo que pede trégua, mas não recebe permissão de seus comandados. Porque em nosso pensamento, sem pensar, o mito não pode recuar, não pode adoecer, e muito menos se cansar. O símbolo de herói, mesmo quando nasce do amor pela pessoa, deixa de enxergar o ser humano e passa a exigir sacrifício constante, mesmo quando não há mais forças para oferecer. A imagem de mito pode ficar por gerações, mas o homem tem prazo de validade. Então, meus amigos, tudo isso que está acontecendo faz com que a gente entenda que Jair Bolsonaro está enfrentando uma combinação inédita de desgaste físico, pressão institucional e guerra sucessória. E por conta disso, Jair Bolsonaro vive um momento talvez mais crítico desde que deixou o Palácio do Planalto. Ele está sendo acuado por investigações do Supremo, né? Ele se vê agora forçado, inclusive, a escolher um sucessor para liderar a direita nos pleitos de 2026, ao mesmo tempo em que sua saúde entra em colapso. E longe daqueles que ama, como Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, liderando uma campanha internacional, aliás, sem precedentes, contra aquele ministro. Os sinais do desgaste são visíveis. No início dessa semana, Jair Bolsonaro cancelou sua agenda política em Brasília após relatar uma nova crise de vômitos e soluços. Ele disse: essas crises me impedem de falar. Ele disse através de uma nota enviada para parlamentares do Partido Liberal. Os exames revelaram um quadro de esofagite intensa e gastrite moderada. Os médicos, evidentemente, recomendaram repouso absoluto por todo o mês de julho. Esta é apenas mais uma da série de internações e recaídas desde sua última cirurgia abdominal em abril. Apesar da debilidade física, Jair Bolsonaro é pressionado nos bastidores a tomar decisões estratégicas urgentes. Por exemplo, o senador Ciro Nogueira, que é líder do Partido Progressistas e tem sido aliado de Jair Bolsonaro, mesmo sendo do Centrão, que a gente sempre fala, mesmo não sendo 100% confiável, mas pelo menos sempre demonstrou um respeito por Jair Bolsonaro. E segundo Ciro Nogueira, então, que é um desses articuladores do Centrão, o Jair Bolsonaro foi alertado publicamente para definir um nome para a corrida presidencial até o final desse ano, sob o risco de perder sua base política, ver sua base se dispersar. Segundo Ciro Nogueira, ocorreu aí um jantar discreto, realizado junto com o ex-presidente Michel Temer e com Paulo Scaff, que é o ex-presidente da Fiesp, junto com Jair Bolsonaro. E, nessa reunião, segundo Ciro Nogueira, Jair Bolsonaro indicou que já vem costurando alternativas de fora de seu círculo familiar. Agora, nem por isso vamos dizer que Jair Bolsonaro é traidor, é progressista, é aliado de Michel Temer, que é aliado daquele ministro. E quem assistiu o vídeo de ontem vai entender o que eu estou dizendo. Não vou entrar no assunto novamente. Só que, se o patriarca se recolhe, o filho atua. E Eduardo Bolsonaro, então,
levou a batalha que ocorre aqui dentro do Brasil a nível internacional, principalmente durante um evento em Washington nesse final de semana, né, onde ele apresentou um novo argumento ao lobby norte-americano, que aquele ministro não ameaça apenas a democracia brasileira, mas ele representa um risco global à liberdade de expressão, o que, segundo ele, justificaria a tal lei Magnitsky, que essa lei seja aplicada contra aquele ministro. E segundo o próprio Eduardo, não se trata apenas de um ataque ao Brasil, mas de um golpe à liberdade de todos os cidadãos. Ele tem mobilizado alguns congressistas republicanos e figuras próximas ao presidente Donald Trump para pressionar o Departamento de Estado a tomar essas medidas concretas contra aquele ministro, principalmente congelando seus bens, retirando seu visto, etc. e tal. E o Eduardo Bolsonaro afirmou ainda nesse final de semana que essas decisões só não foram tomadas ainda por conta da crise que envolveu Israel com o Irã, onde os Estados Unidos teve que agir militarmente. Mas nesse xadrez de tensão e desgaste, Jair Bolsonaro então vê seu legado sendo disputado e sua figura sendo fragilizada diante os ataques covardes dessa esquerda demoníaca, eu diria. O mito da direita está fisicamente debilitado, politicamente encurralado e agora dependente da habilidade de articulação de seus aliados e filhos. O relógio eleitoral corre e Bolsonaro trabalha para deixar como legado político sua influência para decidir quem será o próximo presidente da República, caso ele mesmo não consiga definitivamente concorrer. Em meio a tudo isto, nós vamos enxergando então o tal mandatário brasileiro, de nome Inácio, falando bobagens, né? Como ontem, falando da honestidade dele, que o Brasil nunca teve um homem tão honesto como ele. Em outras palavras, foi isso que ele disse, né? E que jamais pediria anistia antes de ser preso. Coisas desse nível, que só faz embrulhar o estômago, e que nunca mais vai permitir que alguém minta enquanto ele estiver no governo. Só que enquanto isto, né, ele aciona o Supremo Tribunal Federal para reagir ao Poder Legislativo pela derrubada do aumento do IOF. Uma atuação legislativa legítima. É o Legislativo que tem que pautar uma determinação dessa. Mas lá vai o Supremo, aquele ministro, né, que foi escolhido para relator do caso, influenciar o Legislativo. Tenho certeza que ele vai mandar o Legislativo aceitar o aumento do IOF, que é para ferrar um pouco mais a vida dos pobres, né? E como nada é perfeito e tudo se termina com palhaçadas, eis que o Inácio agora resolve também criar mais um feriado. Ele quer que o Brasil crie um novo feriado da independência do Brasil. Acreditem se quiser. Porque, segundo ele, um ano depois da independência, exatamente no dia 2 de julho de 1823, lá na Bahia, os baianos ainda estavam brigando para expulsar os últimos portugueses. Não vale nem a pena comentar, né? Porque isso não vai mudar em nada, a não ser criar um feriado a mais, não sei com qual finalidade. Mas este é o tipo de governo que nós estamos tendo. Então, meus amigos, é um momento onde nós temos que refletir muito bem, pensar com muita calma, analisar com muito cuidado os nomes que vão surgir pela frente como possíveis candidatos, quem são essas pessoas, o que já fizeram na vida, para que não caiamos na armadilha. Porque muito embora o nosso presidente tenha dito que precisa mais de 50% na Câmara e mais de 50% de parlamentares no Senado em 2026 para mudar o Brasil, nós precisamos também, um ano depois, em fevereiro de 2027,
mudar o presidente do Senado e o presidente da Câmara. Porque tendo maioria no Senado e maioria na Câmara, nós vamos sim poder colocar um nome da direita nas duas casas para que esse país comece a funcionar como gente grande e gente séria. Porque por hora está parecendo tudo brincadeira de moleque. Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.